Você já se perguntou por que o mundo inteiro fala sobre o Irã, mas quase ninguém realmente o conhece? Não o Irã das manchetes, não o Irã dos discursos. O Irã que existia muito antes de qualquer conflito geopolítico. O Irã que construiu um império, enquanto grande parte da Europa ainda vivia em cabanas de madeira. Estamos falando de uma civilização com mais de 7.000 anos, de engenheiros que construíram cidades inteiras sobre desertos, e essas cidades ainda estão de pé. De uma cultura que popularizou os jardins planejados, a poesia lírica e sistemas de irrigação subterrânea que até hoje abastecem comunidades. E cientistas comparam regiões do deserto iraniano com Marte, porque a paisagem é tão extrema que praticamente não existe equivalente na Terra. Então, antes de continuar, esqueça o que você sabe, porque o Irã que você vai ver aqui é outro país. Teherã parece uma contradição, mas talvez seja exatamente isso que ela precisa ser. 12 milhões de pessoas espalhado por um vale imenso, encostado nas montanhas de Alborz. Essa cidade carrega dentro dela todas as tensões do país, o antigo e o novo, o sagrado e o secular, o passado que não quer ir embora e o futuro que insiste em chegar. Na Praça da Liberdade, ergue-se uma torre de mármore branco de 45 metros. Ela foi projetada por um arquiteto de apenas 24 anos, que venceu um concurso nacional para comemorar 2.500 anos do Império Persa. Liberdade, esse é o significado do nome, uma palavra que cada iraniano interpreta à sua maneira. O Palácio Golistan, como símbolo de um choque cultural, é como se o Oriente e o Ocidente tivessem se sentado à mesma mesa e tentado descobrir quem mandava mais. Nenhum dos dois venceu. O resultado é isso, algo único no mundo. No Grande Bazar, mais de 10.000 lojas espalhadas por quase 10 quilômetros de corredores cobertos. O ar carrega perfume de cardamomo, cominho, águas de rosa. Açafrão puro divide espaço com smartphones de última geração. E ninguém acha isso contraditório, porque em Teherã o tempo não é linear. Ele é simultâneo. Existe uma cidade que reis e persas chamavam de metade do mundo, não por arrogância, por convicção. Quando Isfahan foi planejada, no início dos anos 1600, Londres ainda era um conjunto de ruas lamacentas. Paris mal havia saído da Idade Média. Aqui erguiam-se mesquitas com cúpulas azuis, palácios de 6 andares e bazares cheios de seda, cerâmica e joias. A Praça Nakesh Jahan é uma das maiores praças do mundo e ela não foi construída para o povo. Ela foi construída para impressionar o mundo. A Mesquita de Shah levou quase 20 anos para ser concluída. Sua cúpula tem 53 metros de altura e é coberta por mais de 4 milhões de azulejos encaixados à mão. A cor muda ao longo do dia, prateada de manhã e dourada à tarde. E a acústica foi projetada com tanta precisão que um sussurro sob a cúpula pode ser ouvido em qualquer ponto do salão. Não havia microfones, não havia tecnologia, havia matemática e séculos de conhecimento acumulado. Do outro lado da praça, a mesquita privada da família real, sem minarete, sem pátio aberto, uma passagem subterrânea conectada ao palácio, diretamente ao interior da mesquita, para que as mulheres da corte chegassem sem serem vistas. Séculos depois, arqueólogos ainda debatem os detalhes da construção. As respostas continuam dentro das paredes. Do terraço de Ali Kapur, era possível ver cavaleiros cruzando campos de polo e caravanas chegando de terras distantes. Pontes de Isfahan nunca foram apenas passagens. Elas eram diques, eram palcos de celebrações, era um espaço onde poetas se reuniam para recitar versos enquanto o rio refletia os arcos de pedra. Isfahan foi a cidade mais bela do mundo e ela sabia disso. Mas o Irã não foi construído apenas onde a vida era fácil. Muito pelo contrário.
Yazd fica encravada entre dois dos maiores desertos do planeta, sem rios, sem lagos, com temperaturas que chegam aos extremos, que tornam o lugar quase inabitável. E mesmo assim, pessoas vivem aqui há mais de 3.000 anos. Isso não é resiliência, isso é engenharia. As torres de vento, chamadas de Bardigis, capturam as brisas do deserto e canalizam o ar fresco para dentro das casas, como um sistema de climatização construída com barro e intuição matemática. E debaixo da terra, os Qanat, túneis subterrâneos, que transportam água de nascentes distantes diretamente para a cidade. Alguns desses túneis têm mais de 2.000 anos e ainda funcionam. Os persas não esperavam que a natureza fosse generosa. Eles a obrigavam a cooperar. Yazd também é o maior centro do zoroastrismo no Irã, uma das primeiras religiões monoteístas da história humana. No Tempo do Fogo, uma chama arde há mais de 1.500 anos, alimentadas diariamente sem se apagar. Para os zoroastristas, o fogo não é símbolo do inferno. É símbolo de pureza, de presença divina, de algo que permanece quando tudo ao seu redor muda. Nas bordas da cidade surge a Torre do Silêncio. Durante séculos, os mortos eram levados até o alto dessas torres e deixados expostos ao céu. Para os zoroastristas, enterrar ou queimar corpos contaminaria todos os elementos sagrados da terra e do fogo. A morte era apenas mais uma etapa do ciclo natural. Para entender o Irã, é preciso entender o que ele guarda nos extremos. Com 5.610 metros de altitude, o Monte Damavand é o pico mais alto do Oriente Médio. Na mitologia persa, um demônio foi aprisionado nessa montanha pelo herói Feridun, condenado a permanecer preso até o fim dos tempos. Impérios surgiram e caíram, reis foram depostos, o Damavand permaneceu. Não é uma montanha, é a memória do país. No extremo oposto, no deserto de Lut, satélites já registraram temperaturas que passam dos 70 graus Celsius na superfície, um dos lugares mais quentes e secos da Terra, onde torres e vales de pedras foram esculpidos ao longo de milênios pelas tempestades de areia, criando uma paisagem que parece de outro planeta. E é exatamente por isso que a NASA usa essas regiões do deserto para testar equipamento de Marte. Eu acho que testavam. Não testa mais não. Testam mais não. Nessa terra extrema, a vida encontrou maneiras de persistir. O abutre que derruba ossos de grandes alturas para chegar à medula. A víbora que caça enterrada na areia com apenas os olhos visíveis. O chacal que patrulha o deserto em casal, e o dromedário, o navio do deserto, que atravessa dias sem água e carrega até 250 quilos. Eles são capazes de sobreviver à desidratação que matariam qualquer outro mamífero. O deserto do Irã não perdoa, mas ele respeita quem aprende as suas regras. Depois da dureza do deserto, Shiraz parece um alívio. Fundada há mais de 4.000 anos, foi por um século a capital cultural da Pérsia, o lugar onde a poesia não era entretenimento, era filosofia, era a forma de entender o mundo. A Mesquita Rosa Nasir al-Mulk foi construída no século XIX. Seus vitrais coloridos foram projetados para criar um espetáculo de luz que só acontece nas primeiras horas da manhã. Quando o sol nasce e os raios atravessam o vidro colorido, o chão e as colunas se transformam em um tapete de arco-íris em movimento. Não é um efeito acidental. É arquitetura calculada para produzir algo que parece milagre. E é por isso que até hoje, fiéis e viajantes chegam ao amanhecer para presenciar aquele momento, que dura poucos minutos e não se repete da mesma forma em mais nenhum dia do ano. Percorremos Teherã e suas contradições. Ficamos parados diante da grandiosidade de Isfahan. Vimos como os persas sobreviveram ao deserto quando todos os outros teriam desistido.
E em todos esses lugares há uma coisa em comum: uma recusa absoluta em aceitar os limites que a natureza ou a história tentaram impor. O erro que quase todo mundo comete ao pensar no Irã é confundir o país com seus momentos políticos. Todos os países têm crises, todo país tem conflitos, mas a maioria dos países não tem 7.000 anos de civilização acumulada por baixo dessas crises. O Irã que vemos nas manchetes tem décadas. O Irã que existe tem milênios. E esse segundo Irã, o Irã das cúpulas azuis, dos jardins que inspiraram o conceito de paraíso, das cidades construídas onde a água não existia, esse Irã vai continuar existindo muito depois que qualquer manchete hoje publicada tiver sido completamente esquecida. Se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você enxerga o Irã, deixa seu like. Isso ajuda mais pessoas a chegarem até esse conteúdo. Se inscreva, tem muito mais por vir.